A farinha de trigo virou vilã, mas tem gente que gosta muito, tem dificuldade de substituir a farinha de trigo. Mas tem sim como amenizar, substituir o uso dela no nosso dia a dia. E o que não faltam são opções. Hoje a gente vai mostrar algumas para vocês, entre elas a famosa farinha de aveia e também a não tão conhecida farinha de amêndoa, que é um pouco mais cara, mas tem um gosto delicioso. A farinha de trigo é a mais consumida entre todos os tipos de farinhas no mundo, principalmente porque o trigo é fácil de ser cultivado, ele se adapta em várias condições climáticas. Ela é encontrada em biscoitos, massas, doces, bolos, pães e outros produtos industrializados. E ao longo dos anos, o consumo de farinha de trigo se tornou vilão e ele tem sido evitado e controlado. Ele é pobre em nutrientes e devido à condição de que foi a mudança genética da farinha de trigo e sem condições de fibras, que é a parte que você trabalha no intestino para ser a vassourinha, né? Que varre todos os resíduos que ficam por resíduos alimentares. Então ele coloca fora do intestino as sujeirinhas. E o pão branco não tem essa capacidade, né? Ele tem fibras não solúveis e não tem dificuldade de limpeza e ele cola no intestino, formando uma massa totalmente residual. Pesquisas apontam diferentes problemas relacionados ao consumo excessivo, entre eles a falta de controle de apetite, aumento da taxa de açúcar no sangue, processos inflamatórios e a intolerância a glúten. Mas hoje a gente vai te orientar a começar a substituir a farinha de trigo por farinhas mais saudáveis, com mais nutrientes. Para começar, eu te apresento a farinha de amêndoa. Alto teor nutricional, proporciona aquela sensação de saciedade, baixo índice glicêmico, sem glúten e o melhor, tem baixo carboidrato. Mas o preço é um pouco salgado. Ela é riquíssima em lipídios e também ela é baixo índice glicêmico, o qual as pessoas podem assimilar sem com medo do tal carboidrato que é o açúcar, né? E ela pode estar sendo preparados pratos como bolo, como panquecas, de fácil assimilação no corpo. Mas calma aí, que tem mais opções. A mais popular farinha é a de aveia, muito utilizada para substituir a farinha de trigo. Hoje em dia, é um dos cereais melhores amigos da saúde humana. Vários nutrientes, também tem lipídio, tem um índice glicêmico também médio, né? Não é muito elevado, mas é a farinha que mais está sendo assim usada pela coloração dela, que ela não assusta também nos pratos e tem um baixo custo também, né? Já a farinha de linhaça, essa mais escurinha, quem está acostumado com a farinha de trigo tradicional vai ter mais dificuldade para incluir ela no paladar. Mas os benefícios valem a pena. Ela pode ser encontrada na forma marrom ou dourada. O consumo desse grão faz bem para o coração, fortalece o intestino, ajuda a emagrecer, pois diminui o apetite, porque ela tem alta concentração de fibras. A linhaça, ela tem por si uma substância chamada lignina, que vai fortalecer o músculo do intestino para fazer o movimento peristáltico e, ao mesmo tempo, vai manter, né, a mucosidade do intestino para fazer o seu trabalho. Já a farinha de arroz integral é mais discreta na substituição, não choca tanto pelo sabor diferente da farinha tradicional e você pode substituir em qualquer receita, mas as vantagens são incomparáveis. Ela é rica em fibras, sem glúten, fonte de proteínas e deixa os ossos mais fortes por causa da presença de manganês, que aumenta a absorção de cálcio. Mas a melhor dica mesmo de hoje é inicie cedo a inserir a alimentação saudável e rica em nutrientes na mesa da sua família. Tem uma infinidade de opções de farinhas mais nutritivas que a famosa farinha de trigo. A dica é ir experimentando até encontrar uma que se encaixe melhor no paladar da sua família.
E olha só, pelo nosso Instagram, a Ivete Aparecida pediu detalhes sobre a farinha de amendoim. Olha só, Ivete, eu peguei esses detalhes especialmente para você, hein? A farinha de amendoim, apesar de ser uma farinha saudável, ela é bastante calórica. Então, para quem está querendo perder aqueles quilinhos a mais, ela não é muito indicada, não. São 160 calorias em uma porção de apenas 30 gramas. Para vocês terem uma ideia aí o que significa 30 gramas, é equivalente aí a 2 colheres de sobremesa. Mas ela é rica em ferro, cálcio, potássio e manganês, faz bem para os ossos e tem várias vitaminas. Então, se você não está preocupado com aquele quilinho extra, pode sim consumir a farinha de amendoim.